Te agradeço, Senhor, pela tua palavra que já foi falada, pelo louvor. E em nome de Jesus, meu Deus, eu nos coloco diante de ti. Que o Senhor possa abençoar essa aula. Eu que estou falando, os que vão ouvir. Que o Senhor possa abençoar os outros professores também, os alunos. Ó Senhor, não queremos falar aqui nada de nós mesmos. Queremos falar aquilo que o Senhor quer que falamos, para que possamos aprender, Senhor, mais da Tua Palavra e avançarmos como cristãos aqui nessa terra. Eu já te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Então hoje, irmãos, nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho no batismo, né? A primeira aula lá que a Luísa que deu, ela falou, explicou mais sobre o significado do batismo, né? O que significa, o que é importante a gente prestar atenção, né? E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre as implicações do batismo, né? Aí, sabe o que eu acho muito interessante? Até nós que já nos batizamos, né, esclarece muita coisa, né? Porque eu, quando me batizei, eu não tinha esse conhecimento assim que eu estou tendo agora, né? Então, Deus é maravilhoso, deixa a gente na dúvida, né? Tantos anos depois, ainda vem o Senhor explicando, né? Então, na primeira aula, a gente viu que é o mandamento de Jesus, né? O batismo. E é um símbolo da nova vida em Cristo que a gente assume quando a gente se batiza, né? E ele mostra, claramente, tem que mostrar que a gente tem uma nova identidade em Cristo. Que a gente não era mais do mundo, não somos mais do mundo, somos de Jesus agora, né? E também é um sinal e um selo da promessa que Deus é fiel, que Ele vai ficar com a gente e que a gente pertence a Ele, que nós nos unimos a Jesus quando a gente se batiza. E aí nós vamos ter também algumas perguntas, né? Quem deve ser batizado? Como que o batismo deve ser feito? Quando que será o momento certo, né? E compreender isso para estarmos preparados para explicar para outros. Quando alguém tiver alguma dúvida, né? Com bastante clareza e convicção. Eu mesma, eu tive muita, não é muita dificuldade, mas na época vinha comigo a irmã do Flávio, né? E ela tinha muitas dúvidas. Ai, gastei uma saliva todo domingo eu dava, quase todo domingo eu dava carona para ela, e ela tinha muitas dúvidas, muitas. Infelizmente, as dúvidas venceram, né? Ela não se batizou, depois eu vou até falar uma coisa bem interessante. E eu continuava falando e a dúvida dela era, de muitas pessoas, né? Eu tenho que me santificar, ser santo primeiro para depois me batizar, né? E é justamente o contrário, né? Porque sozinho nós não conseguimos nos santificar, sozinhos não, né? Então primeiro você se batiza, se converte, se batize e o Senhor vai trabalhando no nosso interior, né? Pode falar. Eu falava assim, eu fumo, eu não vou me batizar porque eu fumo ainda. Aí eu falava assim para ele, você não precisa largar a maconha, o cigarro, não precisa, você pode se batizar. Isso. Você tem que abrir o seu coração também. Exatamente. Você pode se batizar da mesma forma. Deus não está preocupado com o seu fumo, Ele está preocupado com a sua saúde, com a sua vida. Aliás. Exatamente. Aí ele pegou e não se batizou, e aí ele se afastou de novo. Quem que era mesmo? Desculpa. Meu irmão. Seu irmão. Então, isso é muito complicado, né? Porque as pessoas acham isso. Só que como nós estamos falando aqui sozinhos, muitas vezes a gente não consegue vencer um vício, não é? Não consegue vencer um jeito, tipo assim, eu minto. Às vezes é Deus que vai ajudar mesmo.
Eu vi um testemunho de um homem que ele demorou 2 anos, ele usava maconha. Ele se converteu, se batizou, ele ficou 2 anos lutando contra o vício. Gente, 2 anos também é bastante tempo. Só depois de 2 anos, né? Se quiser interferir, viu, Jesus? Pode falar, todo mundo, quem quiser, só tem a palavra. Então, tem coisas mesmo, pecados, que é Deus, aliás, todo, né? Mas tem uns que são mais difíceis. Só Deus para ter misericórdia, né? Eu acho que tem 2 pontos aí, né, que a gente precisa avaliar sempre no que a gente permite batizar ou não. Porque assim, eu acho que assim, quando você se arrependeu dos seus pecados, aí você não consegue largar. Parar de é o caso desse rapaz da maconha. Ele se arrependeu. E ele entendeu que Cristo é tudo para ele a partir de então. Então ele faz o quê? Ele se batiza. Mas ele ainda é fraco ao ponto de não vencer a maconha. Mas ele quer. Então ele fala assim, no coração dele, com entendimento: em Cristo eu vou conseguir. Então se Cristo não me ajudar, quem mais vai me ajudar? Mas ele vai lá e se batiza por quê? Porque ele se arrepende de verdade. O problema é que assim, quando a pessoa coloca esses empecilhos todos, não é porque ele não acha que ele está podendo se batizar só. É porque ele tem no coração dele certamente que ele ainda não se arrepende daquilo. Porque no momento que o arrependimento chegar no coração da pessoa, eu acho que de verdade ela começa a acreditar em Cristo e no poder que ele tem para livrar você daquilo, de tudo aquilo que você ainda é escravo. Agora, quando a pessoa, ela não quer de verdade, a gente pensa que, pegar o exemplo do seu irmão, ele botou os empecilhos, mas depois de um tempo o que ele faz? Ele se afasta. Porque na verdade ele não queria vencer aquilo de verdade. Eu conheço uma irmãzinha da Assembleia de Deus, ela trabalhou comigo, eu participei da evangelização dela, inclusive, e a gente até foi fazer curso na casa dela no começo, né? E ela era fumante. E aquela fumante assim, que muito cigarro, o tempo inteiro. E ela falava: olha, se eu me converter, vocês precisam entender que se eu me converter, eu não vou conseguir largar o cigarro. Ela só foi largar 5 anos depois. 5 anos depois o cigarro. Mas assim, a gente ia, eu, o pastor Adriano, nós íamos na casa dela, o irmão Davi, que na época também trabalhava com a gente ia na casa dela, fazíamos cursos, ela participava dos cursos, depois ela acabou indo para a Assembleia de Deus, e hoje, graças a Deus, está na Assembleia de Deus, a família dela toda, os filhos, está todo mundo na Assembleia de Deus, mas ela só foi se libertar do cigarro 5 anos depois. Mas ela, de verdade, ela se converteu. Ela mudou, o caráter dela mudou, no trabalho ela mudou. Então eu que trabalhava com ela, eu percebia isso, mas o cigarro continuava ali. E aí às vezes a gente fica, né, na igreja a gente fica aqueles que ficam apontando: mas ela fuma, mas ela bebe, mas ela faz isso. Mas a gente tem que ver se a pessoa se converteu. E ela se converteu. E num determinado dia ela disse que simplesmente ela acordou, ela tinha orado a Deus e feito um jejum. E ela acordou no outro dia e ela estava com nojo do cigarro. Não foi remédio, não foi nada. Miraculosamente ela pegou nojo do cigarro e parou de fumar. E hoje está muito bem, graças a Deus. Os cabelinhos dela branquinhos já, mas uma benção na igreja. Graças a Deus. Então, é Deus que faz essas coisas. Tem jeito, né? Ela se colocou diante de Deus, né? Quando ela se colocou, e assim nós, né? Tudo que a gente ainda pratica, que a gente sabe que não agrada a Deus, todos nós temos, todo mundo peca, né? A gente não pode permanecer no pecado, isso não, né? É Deus que vai nos ajudar, o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer. A gente não pode, tudo bem, eu sou crente, eu vou, mas eu ainda fumo, né? Eu ainda fumo, ainda bebo e tal. Porque essas coisas, elas são idolatria, né? Tudo que você põe acima da vontade de Deus é idolatria. Então agora nós vamos fundamentar com a palavra tudo que nós estamos conversando aqui. Então nós vamos abrir em Gálatas 3, versículo 26 e 27. Quem achar, todos estão prontos. pode ler, por gentileza. 26
26 e 27. Débora, fala pra ele dar a volta e atrás por lá abaixo. 26 e 27, por favor. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso. Então aí o contexto dos versículos, Paulo está escrevendo para uma igreja dividida, né? E eles estavam divididos em questões de lei e da graça, né? Então ele lembra aqui, ele falou, ó, todos vocês são filhos de Deus que pela fé em Cristo. Nós também, né? Eu já trago pra gente. Nós temos fé em Cristo, nós somos filhos de Deus, né? Então todos são, não somente os judeus, né? Até ele continua, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Esse é o 28. Nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Coisa linda, né? Aí tem o significado, né, dessa frase, batizados em Cristo. Aí aponta essa união com Ele, uma união espiritual com Jesus, que é simbolizada pelo ato do batismo. Então, quando a gente se batiza, a gente se une a Cristo. Aí tem essa parte também, de Cristo vos revestistes. Essa expressão significa você vestir uma nova identidade. Tira as roupas velhas, tudo que era de velho que você tinha, e põe roupas novas, deixando para trás o velho modo de viver. Então, precisa existir uma mudança, né? De mente, de atitude. E pela perspectiva reformada, o batismo é o sinal externo dessa nova identidade. Como o Josias deu exemplo, né? A mulher se transformou, né? Mudou. Que agora a gente pertence a Cristo e a gente faz parte do povo dele. Então nós não podemos ser como nós éramos antes. Mesmo, pode falar. Quando eu me batizei, eu não entendia por que eu fui batizado, por que eu decidi me batizar na época, porque eu estava com depressão, muito doente na mente, no coração, e eu não entendia por que eu me batizei. Foi por que existe batismo? Para que isso? Eu ficava com essas perguntas na minha cabeça, né? E eu sempre orava nesse sentido. Eu falei, já que o Senhor me fez me batizar, eu falava assim com Deus, né? Já que o Senhor me fez me batizar, eu falava assim, então por que o Senhor não me muda? Porque eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu era uma pessoa de quebrar as coisas em casa. Então, os meus filhos, eles não tinham respeito por mim, eles tinham medo. E eu era sempre que gritava em casa. Então eu ficava nervosa, porque eu ficava nervosa gritando em casa com as crianças. Eu falei assim, se o Senhor me batizou, por que o Senhor não me muda? Eu falava assim, porque com a depressão você fala muitas besteiras, né? Então, um dia, o Senhor falou assim pra mim, né? Não é eu que tenho que mudar, é você que tem que mudar as suas atitudes. Você não se batizou por amor de Deus? Então você tem que mudar. Isso é nítido assim na minha cabeça. E aí eu orei, pedi perdão ao Senhor, porque eu não estava conseguindo mudar. E aí eu comecei, a partir daí eu comecei a mudar. Então eu sentava com meus filhos, pedia perdão, né? Vinha da memória as coisas que eu fazia para eles, eles ficavam magoados. E nisso daí eu fui mudando. Mas entender realmente por que eu me batizei, eu vim entender aqui, na escola dominical. Porque é bom, né? até uns anos atrás eu não sabia por que existia, para que era realmente que existia o batismo. É aquilo que eu falei no início, né? Mesmo que você se batizou e não tinha esse conhecimento, agora sempre vai haver tempo, né? Deus é maravilhoso. E o importante é a gente, no caso quem se batizou, é querer, né? Você querendo mudar, querendo, Deus age. Pega junto, como eu gosto da frase, vamos pegar junto. Deus pega junto com você, com o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que o meu batismo, o significado dele, que você entendeu, né? Que coisa, que
coisa linda, né? Maravilhoso isso. E aí é porque até hoje vocês vão pegar de novo a mulher, a senhorinha, ela mudou, né? Aí uma pergunta retórica. Vocês sentem que vocês mudaram? Vocês pensam aí? Eu sinto que eu mudei muito. Muito, muito, muito. Deus fez grandes coisas, ainda vai fazer, eu creio, na minha vida, no meu temperamento. Muitas coisas precisa fazer ainda, mas eu já mudei bastante. Uma coisa que eu acho que assim, é mal explicado muitas vezes para as pessoas é isso. Né? Porque assim, a gente fala muito do batismo como lá você vai descer, seus pecados vão ficar lá, você vai subir nova criatura. Isso é uma ilusão tão grande que coloca na cabeça das pessoas que assim, é melhor você falar a verdade, ó, você vai sair com a perspectiva agora de que você vai andar com Cristo, como é o que a gente falou, você vai ser batizado ali e você vai andar agora com Cristo e Ele vai mostrar para você o que você faz de errado. Talvez não seja no primeiro ano, no segundo, talvez seja lá no terceiro que Ele te convença do seu pecado determinadas coisas. Então, aí a gente fica agora, a igreja muitas vezes vira ali os fiscais do batizado. Agora, você não pode mais fazer isso, você se batizou, viu? Você não pode mais fazer aquilo, você se batizou. A gente só piora a situação muitas vezes e acaba botando a pessoa para fora. Igual o meu irmão, que vocês lembram do Edgar, né? Ele se batizou aqui. Ele ficou muito decepcionado, porque ele achou que ele ia se batizar e voltando da água, a vida dele ia um sinal de mágica. Ai, que dó. Aí ele abandonou aqui, mas ele foi em outra igreja, se batizou de novo e diz que se converteu. Agora está valendo. Diz ele, né? Eu acredito que Deus está fazendo uma obra na vida dele. Mas ele achava que ia batizar. Enfim, né? É que ele não havia morrido na primeira vez. Ele pediu até perdão pra mim, sabe? Porque ele falou, me perdoa e tal, né? Não, tudo bem. Mas é como você falou, não morreu. Porque é sepultado com Cristo no batismo. Isso, Sepultado significa o velho homem foi embora. O velho homem vai embora ali, né? E surge um novo homem. De certa forma, como ele fez sem entendimento nenhum, tudo bem, né? Só um banho de água. E assim como um uniforme identifica uma pessoa, né? Um time, uma profissão, um batismo, ou o batismo, né? Identifica o cristão como discípulo de Jesus. Esse negócio de uniforme é bem interessante, né? Quando eu dava aula, as mães não queriam pôr uniforme nas crianças. A gente convencia as mães, né? Que Deus me livre, acontece essa criança sair, se perder na rua, a pessoa vai olhar, olha, essa criança é lá daquela EMF ali, escola municipal, já leva lá, é uma segurança, né? Quando você está andando, tem gente que você lá perto de casa é o doce preço. Quando você vê uma camiseta branca, né, com a maçãzinha vermelha, você já sabe que é funcionário dos preços. E assim por aí vai, né? Jardim do Éden. Jardim do Éden, a maçã. Não, e assim, o fruto eu sei. E assim somos nós, né? Quando as pessoas nos observam, vê as nossas atitudes, como que a gente era, como que a gente está se tornando, como estamos ficando, eles falam isso aí, fulano é crente. Deveria ser assim, né, pastor? É a mesma coisa quando você vê a pessoa, mulher do coque, né, na rua, fala, aquela tiazinha do coque, é da Assembleia. Você já identifica. Às vezes a frase que você falou pode ser assim. Nossa, esse irmão Pode ser o contrário. Você é crente, é complicado, né? Que seja, puxa, você é crente, eu quero conhecer os seus Deus, né? Amém. Agora nós vamos ler Colossenses 2, 11, 12, que é um sinal, o selo, né, da obra de Deus. Né? Colossenses 2, versículo 11 e 12. Filipenses
achar, pode ler, tá No bom? qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, o contexto, Paulo está falando que Cristo é suficiente para nos dar com essa salvação tudo que a gente precisa. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, ligamos a Ele, Ele nos dá tudo que é necessário para nos santificarmos, para nos arrependermos, para mudar os nossos caminhos. Então, não existe isso. Eu não consigo. Mas Jesus, ele conseguia porque ele era Deus, ele era filho de Deus, né? Não existe isso. O Senhor veio como homem, padeceu e mostrou que é possível. E ele já nos deu tudo que é necessário para isso. Amém? É maravilhoso isso, né, irmãos? Saber que você, mesmo na sua fraqueza, nós, né? Deus já nos deu tudo que é necessário para a gente caminhar em santidade, avançar espiritualmente, termos comunhão com Ele, com a igreja. E aqui ele fala assim, ele faz uma ligação, uma comparação com a circuncisão, né? No Antigo Testamento, lá em Abraão, começou com Abraão, né? Todo mundo que era do povo de Deus tinha que ser circuncidado, né? E era um sinal de aliança com Deus. E com Deus e o povo, né, dele. E o batismo, para nós, é o sinal da nova aliança em Cristo. Então, se batizou, esse é o sinal dessa nova aliança que temos com Ele. Aí, quando ele fala assim, circuncisão não feita por mãos, né? Que lá no Velho Testamento eram os homens que faziam a circuncisão no prepúcio do menino, né? Mas é uma transformação do coração, do seu conhecimento, do seu entendimento, que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Igual os pastores vêm, né? Ali pregam, o irmão Josias, o presbítero Josias, eles pregam, mas o Espírito Santo de Deus vem e vai transformando o seu coração. Não é só uma palavra carnal, entendeu? Eu creio que o Espírito Santo vem e já começa a agir no coração de cada um. Aí às vezes o Josias falou uma coisa, aquilo te acende uma luz, você vai ficar pensando, aí você vai lá em casa, lê a palavra, aquilo já transforma o seu ser. Então é isso. Por isso que é muito bom a gente estar em comunhão, sempre. Sempre estar em comunhão na igreja é muito importante. E aqui ele fala também que foram sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele. Então é aquilo que a gente já falou. Mostra que a gente morre, o velho homem morre e surge um novo eu, uma vida nova de fé com Jesus. Uma coisa que eu acho importante a gente, hoje mesmo falando de batismo, é importante a gente falar para as pessoas, infelizmente o mundo hoje ele está se conformando com os pecados, né? Então, por exemplo, eu conheço um pastor lá no hospital que ele é muito mal falado dentro do hospital. Por quê? Porque ele se denomina pastor, ele precisa ser assembleiano. Mas quando ele se reúne com os amiguinhos lá do trabalho, nos grupos do WhatsApp, pornografia, palavrão, E aí um dia eu encontrei com ele, a gente brinca bastante também, que eu brinco bastante com ele, mas um amigo meu de trabalho, ele fala sempre pra ele assim, cara, não, mas você fala que é pastor, mas o Josias aqui, eu sei que é de Deus, agora você, eu acho que você é do diabo, viu? Então. Fala pra ele. Nossa, ele ficou pesado, hein? Mas aí quando alguém encosta assim, tem uns enfermeiros lá, uns técnicos de enfermagem que encostam nele e falam, ô pastor, aí ele já vira pra gente assim e faz assim. Já pensou? Tipo, não fala, que vergonha, né? Entendeu? Tipo, não fala brincadeira aqui. Porque agora pra ele aqui eu sou pastor. Mas pros outros eu sou qualquer coisa que precisar ser. Então, já pensou?
Então, assim, às vezes, né, é aquela questão do texto, não vos conformeis. As pessoas estão ficando tão conformadas com as coisas que hoje você vê aí pastor pregando no culto falando palavrão, né? Você vê o pastor falando que não tem problema beber a cerveja, não tem problema fumar, não tem problema fazer uma série de coisas que fazem, que assim, é difícil. E vão se conformando, eu não consigo vencer, eu arrumo uma desculpa para gerar uma conformidade com aquilo que eu não quero vencer, né? Agora estou me recordando dos bloquinhos evangélicos, né, no carnaval. Gente, não tem condição. A gente vai lá, nós vamos fazer igual, mas a gente vai pregar a palavra. Não tem condição. Isso não existe. Não tem. É muito... Não combina. É luz com trevas. Carnaval já é festa da carne. Não vem com essa conversa que eu vou lá evangelizar. Não vai mesmo. Você vai entrar daqui a pouco. Como a palavra diz que é mais fácil você se juntar com ele do que Mas trazer ele. encostando com o pecado, né? A festa do crentão isso tudo é muito complicado, né? Mas nós precisamos ficar atentos pra gente não cair nessa. Porque é bem fácil, assim. Não que, é óbvio, tem coisas que a gente não vai sair fazendo, mas talvez coisas sutis, sabe? Que você fala, não tem nada a ver. Daqui a pouco você tá fazendo. Então, sempre tá vigilante, né? A palavra diz pra vigiar e orar, né? Então, pela perspectiva reformada, o batismo é um selo da promessa de Deus. Não é só um símbolo humano, né? Mas um lembrete visível que Deus é fiel para cumprir a boa obra do crente. Ou seja, a obra que ele começou, ele vai completar. E é muito interessante que o batismo, ele nos lembra sempre que fomos de um jeito, somos de outro, somos separados para Deus, né? E a gente tem que estar sempre refletindo sobre essa consagração, diariamente, sempre que orarmos, né? E é muito legal quando a gente vê alguém se batizando, a gente lembra do nosso, né? Aí você pode analisar como que você está, né? Como que aquilo tem mudado sua vida, né? Agora, nós vamos ler em 1 Pedro 3:21. O batismo como apelo a Deus. 1 Pedro 3:21. Tá dando para entender, irmão? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que tem 2 pastores. Pastor Celso, pastor Cláudio e o presbítero Josias. 1 Pedro 3:21. Quem achar pode ler, por gentileza. Usando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui, neste contexto, né, o Pedro, ele está falando sobre Noé, né? Que Noé foi um pequeno grupo de pessoas que foi salvo, né, das águas do dilúvio. Então, Noé ouviu o Senhor, obedeceu, e um pequeno grupo de pessoas. Então, ele usa como figura para o batismo, né? E ele fala, não é uma remoção da sujeira do corpo, então não é um banho, nem um ritual, né? Um ritual humano. Ele tem efeito espiritual e uma resposta de uma boa consciência para com Deus, né? Indica que a hora que eu me batizo, a minha consciência para com Deus está limpa e eu estou assumindo um compromisso público de fé e obediência e meu coração está começando a ser transformado. E pela perspectiva reformada, é um testemunho visível de uma realidade que aconteceu no seu coração. É o crente dizendo, a minha vida agora está nas mãos do Senhor. Eu pertenço a Jesus. Eu me ligo com essa comunidade aqui, né? Então, olha que legal. O batismo não é o fim de uma caminhada.
ela é o início visível de uma vida de santidade e serviço. A gente volta assim. Maravilhoso, né? Aprendendo a andar, né? Oi? A gente volta a andar de novo, né? É. Aprende a andar de novo. Isso. Então não é o fim, tá? É o começo e o início visível de uma vida de santidade e serviço. Uma coisa que eu Servir, né, meu costumava falar para os jovens da assim, até as coisas que parecem boas precisam A gente precisa. ser revistas com o batismo, porque muitos cristãos hoje acham que assim, aquilo ali que eu acho que é bom, vou manter do jeito que está. Não, até isso você precisa levar o Cristo de uma nova vida em Cristo Jesus. O pastor já pregou, mas tem coisa que parece que a Bíblia fala, tem coisa que parece que não tem problema, mas tem. Então tudo isso a gente precisa rever, né? E eu achei legal também, até marquei aqui, essa resposta de uma boa consciência para com Deus. Como que ela se torna eficaz? Ela se torna eficaz pela ressurreição de Cristo. Como Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, Ele é poderoso para nos transformar. Para transformar a mim, você, e livrar a gente de tudo que não agrada a Ele, né? É muito interessante. Então, até quem não é crente, tem pessoas que não são crentes que percebem isso. Aí vou voltar no caso da Rafaela, irmã do Flávio. Então ela perguntava, mas eu tenho que ser boa, mas não sei o quê. Aí ela foi falar pro pai. Aí ele falou assim, se você se batizar, você vai ter que assumir um compromisso com essa igreja. Eu achei tão interessante isso. Até ele que não é crente, né? Porque você vai ter que fazer as coisas lá, você tem que participar, você vai ter que ir nos cultos. E na época acho que ela tinha 12 anos. E ele falava assim, eu não posso te levar toda vez. Como é que você vai fazer? Então, para você ver, até para as pessoas que são de fora, como que é o batismo? Quer dizer que você se liga à comunidade. Então, se você tem que ver, quando você vem para cá, você vai se enturmar aqui. Vai trabalhar, vai evangelizar, que é um dos intuitos. E é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso, para ter o início visível de uma vida de santidade e serviço. Santidade e serviço. Todos os dias, analisando, orando. Espírito Santo me ajuda, o que eu estou fazendo que não te agrada. Ou então, acende uma luz, quando eu estiver ouvindo a palavra, sempre em oração, sempre buscando de Deus, né? Aí temos umas perguntas aí que posso até abrir para a gente conversar, para debate. Olha, quem deve ser batizado? Quem que deve ser batizado? Aí, somente crentes que professam que Cristo Jesus é o único suficiente Salvador e que estão dispostos a caminhar com a comunidade local, caminhar com essa igreja, né? Não é um ato isolado, que pode ser feito separado da igreja, tem que ser em conjunto, né? Como que ele deve ser feito? Por imersão. Tem algumas igrejas que é por aspersão, mas quanto a isso, eu não sei se quiser falar alguma coisa, pastores. Não tem assim, né? Na Bíblia não fala, né? Como tem que ser, né, pastor? Houve lá o eunuco, será que ele foi imerso? Então tem essas coisas. Josias tem alguma coisa para falar? Acho que assim, também não existe um fundamento para. Mas assim, a gente acredita, né? Eu acho que fica mais bonito. A gente procura chegar mais perto da figura, né? Ou não? A gente procura chegar mais perto da figura. Romanos 6, 4, 6 e Vamos abrir lá. Romanos 6, 4? Porque, no caso de... O Evangelho procura fugir da figura. Romanos 6,4 fala assim, ó.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Ele procura se aproximar dessa figura. Sepultamento, abaixo da terra. Ressurreição é saindo debaixo da terra. E ele fala, né? Vocês permaneceremos no pecado, somos pois sepultados com ele. Então, esse é o fato é o sepultamento, o fato espiritual, na morte pelo batismo. Então, até é fato, não precisa fazer a palavra pelo batismo. De sorte fomos sepultados com ele, na morte dele. Mas fala pelo batismo. Então nós procuramos, eu não discutir com igreja nenhuma, né? Sim. Mesmo porque se você for pensar na maioria, né? Mas finalizando, nós procuramos nos aproximar da figura. Batismo já quer dizer isso. Além disso. Então, não há nada mais tão real na figura do que um batismo que você é sepultado dentro da água e é tirado dentro da água como figura. Nós procuramos ficar perto da figura. E Jesus também, né? Não sei se foi batizado nas águas também, foi por imersão, né? O João não foi? Parece que. É o que a gente crê. Alguém pode dizer, não, mas ali quando diz João batizava em Enom, porque havia muitas águas. Pode ser outra coisa. Eu entendo que havia muitas águas, porque ele precisava mergulhar. Certo? Porque em pouca água não dava para mergulhar. Verdade. Né? E daí mais uma coisa. O Felipe prega para o e ele diz assim, eu quero ser batizado. Mas ele diz assim, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Se tivesse parado aí, eu diria, foi com água na cabeça. Pegou a água de beber, a água que estava ali, porque o carro dele era uma carruagem caríssima, e tinha água para 1.600 quilômetros. Significa que ele tinha que ter água pelo menos a cada. Onde é que eu vou ter um rio? Né? Uma viagem de 1.600 quilômetros. Então eu diria, bom, pode ter sido sim, mas diz diferente. Diz assim: eis aqui há quem impede que eu seja batizado. É nisso se creres de todo o coração. E conclusão. E desceram ambos a água. Para que descer a água? Pegar um pouquinho por na cabeça, você já tinha ali água boa. Certamente ele está na viagem percebendo a água fora, né? Isso. Já estava vendo, né? É o que a gente vislumbra, né? Sim. No entendimento. Né? Qualquer explicação diferente disso, dá para ouvir, mas fica bem longe da figura. Entendi. Então, já aprendemos mais isso, né? A nossa igreja batiza assim porque a gente fica perto da figura. Muito bom. É aquele que fala, né, pastor, que rio de água corrente, para levar os pecados. Nós temos irmãos da igreja, né, que vieram para cá e disseram, mas tem que ser em água corrente. Você imagina? Aí você, aonde? Não pode ser então na represa, né? na piscina. Que coisa. A igreja se faz caravanas para batizar de uma vez pessoas em praias. Eu já vi. Mas da própria igreja. Isso, vão para a praia. Porque diz que é um lugar que tem que se batizar. Já ouvi gente falando mas isso, é a né? Eu achava isso aí já... a praia que nós conhecemos, eu achava que seria o pior lugar. Porque as praias tudo poluídas, né? As praias poluídas. Se eu fosse batizar na praia, tem que levar inventado, né? Os homens têm que inventar, né? Sim.
Porque. Então, eu já vi batismo de muitas pessoas. E na África, Isso foi. As pessoas em Israel. As pessoas. Eu estava assistindo um filme, cristão, e aí o irmão, o rapaz do filme, ele queria se batizar. Só que eles não tinham água perto. Então o que ele fez? Ele pegou uma piscina de bebê, aí levou, o pastor fez a pessoa se ajoelhar dentro da piscina. Aí na hora de batizar, eles olharam assim, mas cadê a água? Não tinha água. Aí o que ele fez? Ele saiu de dentro da piscina, ele foi e jogou a cabeça dele dentro da água. Eu achei isso tão assim engraçado, mas assim. Só a cabeça. Só a cabeça ele pôs. Eu achei engraçado, porque também foi uma forma de batismo, porque o que converte mesmo foi o sinal que ele fez, né? Ele falando, eu quero mesmo ser de Cristo, mas era o coração dele que já tinha mudado para aqui. Então eu achei muito interessante. Então na piscina de bebê. Ele foi, enfiou a cabeça no rapaz e batizou o rapaz. Pronto. Não tem como fugir do batismo. Você pode. Tem igreja que já abandonou o batismo, igrejas boas, que já abandonou o batismo, não faz mais batismo. Mas fica difícil você fugir do batismo. O batismo é algo que está dentro do mandamento. Então, não tem como. Não tem como não. Eu vou exagerar. Quer seja com água na cabeça, Tem que ter. você não pode fugir do batismo. Não tem como fugir do batismo. E algumas igrejas, né, que têm batizado pessoas, mas você vê notoriamente que as pessoas não deixam as suas convicções, né? É a venda, né? Agora que estão vendendo batismo, né? Estão vendendo esse? Eu não sabia. Cobrando como se fosse um ingresso. Gente, olha, Jesus Cristo está voltando mesmo, hein? Agora, uma coisa está na nossa lição, mas eu acho que as pessoas não precisam parar, ou as pessoas se preocupam, precisa parar de se preocupar com aquele que não pode ser batizado. Então, ele quer se batizar, está no leito de morte e não pode. Foi o caso do meu pai. Declare a ele que para ele, você pode dizer isso, tá? Que para ele o batismo não é necessário. Teoria? Não. Teologia bíblica. Tá certo? O problema está em rejeitar o batismo. E não querer, né? É diferente. Meu pai tinha um batismo marcado para sábado, meio-dia. Morreu no sábado, 9 horas da manhã. Ele estava internado? Não, estava em casa. Estava em casa. Tá já certo da morte. Mas ia se batizar no sábado, na igreja, assembleia lá, perto de casa, tinha ajustado o batismo dele para o sábado, lá meio-dia. Ele morreu às 9 da manhã. Mas o coração dele estava ali, querendo o batismo, ansiava pelo batismo. Então as pessoas preocupadas. Quantas, eu não sei se milhares, bilhões, mas quantas milhares de pessoas receberam Jesus e não tiveram a oportunidade do batismo. E nós temos lá atrás na cruz. Exatamente. E lembra daqui do irmão, o pai da irmã Rosália, né? Sim. O irmão Gésio, né? Ele também, ele queria se batizar, não pôde, se internou, né? E acabou falecendo e não se batizou. Mas parece que alcançou a Quando a pessoa salvação. pergunta, mas agora eu não posso me batizar. Você consolar a pessoa biblicamente que o batismo é para quem? O erro é rejeitar o batismo. Falar porque que nós não temos quer. pessoas que rejeitam. Não querem batizar, não acho que seja necessário. Aí é muito complicado, né? Tem pessoas que vivem anos na igreja, né? Isso, E aí eu ainda não me sinto à vontade. Eu não me sinto à vontade. Ô pastor, pode falar, depois eu falo. Pode falar. Nesse caso, a pessoa está acamada, ou até mesmo em casa não tem como ir à igreja ou a um lugar para se batizar. Ela pode ser batizada como o padre batiza na igreja? Como que? Aspersão. Por aspersão. Suponhamos, um homem está doente lá. Você poderia batizar ele por aspersão no leito? Eu entendo que sim, mas a pergunta é. Por quê? Porque Será que eu sei por quê. Porque nós somos culpados. Assim,
dessa ansiedade da pessoa, eu preciso batizar. Você está explicando. O batismo não salva. A pessoa fica vinculando isso. É isso que eu ia falar, que a pessoa fica achando que só vai ser salvo se for batizado, né? Em tese, sim, mas não para ele. Pastor, agora uma pergunta que eu quero fazer. Se a pessoa. O Espírito Santo de Deus, brincadeira. Se a pessoa rejeita o batismo, ela está rejeitando a Cristo e a comunidade. Sim? Não tem como, a pessoa que rejeita o batismo. É simples. Eu tenho uma frase que é para mim. Desejar o batismo é preciso dizer para a pessoa que para ter o batismo precisa ter uma nova natureza. Todos nós temos a natureza velha. Para o batismo exige-se que a pessoa acabe com a natureza velha. Eu não vou pecar mais, não é isso. Você precisa ter uma nova natureza. Né? Porque a pessoa que permanece igual, você conhece a pessoa, ela é igual era antes. Isso é a natureza. Não mudou, né? Mudou a consciência. Sim. Qual era a pergunta aí? Se a pessoa rejeita o batismo, ela está rejeitando a comunidade e a Cristo. Para mim, ela está rejeitando ter uma natureza nova. Uma pessoa que rejeita o batismo, a meu ver, a experiência diz, vá conversar com ela, não é crente. Tem uma natureza. E também fala assim, quando você se batiza, você se liga a Cristo. Então você também está rejeitando, né? Se ligar a Cristo, né? Mas é exatamente a mente de Cristo, né? A mente. Você rejeita. Agora, nem sempre eu acredito que nem sempre ela rejeita a comunidade, porque tem gente que gosta da comunidade, mas não gosta do compromisso, que é o compromisso que é o compromisso de mudar de verdade. Isso. É que ele não pode aceitar a comunidade se ele não aceita o batismo, né? Mas ele gosta. Ele gosta da comunidade. Tem gente que toca, tem gente que dá aula, tem gente que faz tanta coisa que gosta de fazer. Coloca aqui para nós situação aqui. Vocês já tentaram, no dia que vocês conhecerem alguém que não quer o batismo, tentar conhecer a natureza da pessoa? Não. Natureza. O temperamento, natureza, se fala o temperamento também? Todo, né? Sim. Envolve isso aí. Também. Mas a natureza da pessoa é nova em Cristo. Não significa que a pessoa é boazinha no sentido que não peca mais. Sim. Mas a natureza dele. Ou seja, ele confessa Cristo como tudo é Cristo. Sim. O cara mas isso que eu faço está errado. Se arrepende. A natureza de uma pessoa que não quer batismo. O Jesus comentou, né, antes de aula, sobre o exemplo do irmão, né, que ele rejeitou o batismo porque ele não queria o arrependimento dele, né? Então ele acabou se afastando, então ele não queria esse compromisso, ele não queria o batismo, porque ele já estava dentro da igreja, já ouvia a palavra, tudo. Quando falou de batismo para ele, aí ele se afastou. Não queria mudar a natureza. Não queria mudar, achar que ele é capaz, mas por quê? Porque o vício, as coisas aqui fora para ele, está mais importante do que. Não queria deixar essas coisas. Eu gosto muito de algumas coisas do pecado, né? Que não quer se arrepender, admitir que aquilo é um pecado e. Eu não gostaria, a pessoa raciocina, eu não gostaria de receber uma bênção de Deus. Qual? De repente Deus interfere tanto na minha vida que ele me livra de beber. Não quero. Eu quero continuar bebendo. Ele me livra disso, eu gosto. Igual teu irmão. Eu lembro uma vez, eu estava no Extra Ticoatira. E eu trabalhei com um rapaz que ele era da Renascer. Ele estava há 3 anos na Renascer. E ele fazia obra social, entregava na vida à noite, trabalhava com morador de rua. E aí, de repente, do nada, ele chegou assim, na época era solteiro ainda, né? Mas era promotor de vendas, ele encostou em mim e falou assim: nossa, você viu que mulher linda que passou? E fez um comentário bem pesado, né? Eu disse pra ele: mas irmão, você não é da igreja, você não é casado? Ele falou: só, mas qual o problema? Sou capado agora?
Falou pra mim. Eu falei pra ele, mas não te explicaram o que isso é adultério? Ele falou, não, nunca me explicaram. Que coisa. Parece que o batismo está muito ligado à natureza velha. Isso. A pessoa tem que ter uma natureza nova. A pergunta é, parou de pecar? Não. Não. Mas começou, Acho que vai uma vida de deixando. santificação. E você vê que ele, no caso, ele estava mais associado à prática de boas ações, que muitas vezes, o ativismo. né, aquele ativismo de boas ações. É. Mas o evangelho mesmo não tinha chegado nem perto da mente dele. Eu tava, na minha versão daquele versículo que você leu, Colossenses 2, fala que, da circuncisão, né, fala que foi removido o domínio da natureza humana. Olha. Então, com o batismo, né, que a gente para de pecar, mas o domínio não é mais da natureza humana. É o domínio de Cristo. De Cristo. Isso peca sim, mas para ele que pecou, É horrível. porque ele tem uma natureza nova. Você se sente mal. Você Senhor, sente tem nojo de si misericórdia. mesmo, né? O camarada vai no trânsito, por qualquer motivo dele, teve xingou, brigou, ofendeu, quando ele sai dali, Horrível. Sente mal. quem vai fazer um negócio desse? Quem, né? Verdade. Saiu a violência dele, né? Que Eu ele é capaz de mesmo. ir em casa, pegar um revólver e voltar. Dá um tiro. Você percebe que não é mais natural de você aquilo, né? Acontece. Exatamente. Ainda acontece, mas já não é mais natural, você já não consegue mais, você sente nojo de si mesmo. Eu mesma sou muito xingada no trânsito. Porque eu ando devagar. O que o pessoal me xinga, né? Antigamente. 140. Brincar com você, precisa tirar a carta. Só tirar a carta, não ando devagar. Quanto que é a quilometragem? É 40? Eu ando com minha vida. Eu ando a 20. E o pessoal me xinga mesmo, É porque porque você deve da placa 50. eu vou no 40. Não, Mas você anda na direita? chega Eu com ando 50 lá, e passa uma 20. Tem a placa 50, as pessoas diminuem a velocidade para 20. Mas é só 50. Às vezes eu paro assim, alguém me xingou, né? Eu falei assim, olha a placa aí, não é 50? É 50 que eu vou dar. Ou então a pessoa tá me xingando lá para sair da frente, daqui a pouco para no semáforo. Aí eu faço assim, Bom, tamo junto, né? Então, antigamente eu xingava também. Me xingava, mas Deus me transformou, graças a Deus. Porque eu brigava, ficava nervosa. Precisa pensar isso na igreja. Graças a Deus. No particular, falar com as pessoas na natureza velha. Isso é muito, muito bom, né? Às vezes a gente não pensa, mas eu no trânsito, às vezes eu fico pensando, até o sarcasmo, às vezes, eu tô deixando de lado, porque é o que o irmão falou, às vezes você chega, mesmo quando você não xingou, mas você chegou no farol, a pessoa tá lá, você tá Aí é vendo? pecado também. Até isso é sua. Até isso tem que deixar pra lá, né? Você não Igual eu fechei a moça, lembra? Essa semana. A moça já abaixou o vidro. Aí eu abaixei o vidro e falei assim, moça, me desculpa. Me perdoa. Ela ficou sem fala. Sem graça. A pessoa, né? Ela ficou sem fala. Aí não falou mais nada, aí eu saí e ela tava comigo. Fala, Débora. Só porque pela pessoa. As pessoas que deve ser como você acabou de falar que anda na Eu direita, ando bem devagar, gente. mas não tem as faixas Sim, esquerda e direita quem anda muito e a do meio. Do meio, boa, mais ou e a menos. de lá que vai devagarinho. Mas quem vai devagarinho nunca fica mais que. Vai no meio, né? E aí o que Nunca acontece? fica na esquerda. Nunca fica na esquerda, fica na direita. Na atrapalhando. direita, eu ando bem gosto devagar, de gente. chinelar. Sabe o que eu faço agora? Eu ando na direita e vou na de 120. Já Porque o povo que respeita. Não, depende da Na Ayrton Senna você vai 120, né? Não, tem gente que não obedece a regra. Fica na direita atrapalhando. Na esquerda, atrapalhando a gente quer andar. A minha mulher, ela fica no meu ouvido, buzina! Ai, conheço alguém assim. Conheço Porque alguém. às vezes a pessoa fica incomodada comigo, que a mulher com um carrinho de bebê na rua, e eu parei o carro e fiquei assim, esperando ela se definir o que ia fazer, e o cara, eu falei, tô esperando.
A minha mulher, Alguém. Mãe, buzina. Não, Beatriz, não pode ser assim. Mãe, buzina. Às vezes ela põe a mão na buzina. Eu acho horrível isso. É uma dica que Né, Bruno? precisa considerar na natureza nova é desaceleração. Desacelerar, né? Bom, então já estou conseguindo, viu? Não é fácil. Não é. E pra gente continuar aqui, né? Oi. Da mudança, quando a gente faz o batismo e a gente busca a mudança, tem que buscar a mudança também, assim. Por exemplo, dentro da gente, assim, nos pensamentos. Sim. Porque assim, quando a gente peca, quando a gente fala. Mas quando a gente não fala, eu entendo que a gente não está pecando, mas a gente, por exemplo, eu tenho mania de ficar indignada com algumas situações. Aí eu fico, mas por que eu fiz isso? Mas dentro de mim, eu não falo com a pessoa, não comento com ninguém, mas eu fico me questionando, perguntando e até julgando também. Cada pessoa, sabe, assim, isso também faz parte de uma mudança? Então, agora eu vou lançar uma pergunta para o pastor responder, porque a gente está meio correndo. Olha só, eu ouvi na internet um pastor dizendo assim, ele estava falando acerca de homossexualismo, tá? E ele falou assim, irmão, se você pensou, mas não praticou, tudo bem. Então, mas Jesus fala, né, pastor? Jesus fala, se você olhar e só pensar na mulher lá do outro, você já está pecando. Aí eu queria que você esclarecesse, agora falando, no pensamento também a gente peca? Ou precisa fazer? Esse pastor, ele diz que não. Você só vai estar no pecado se você agir, né? Mas eu acho que não é só no campo da ação, tem que ser das ideias, né? Porque você desejar uma coisa ou um homem que não é seu, que é da outra mulher, também, você né? tá pecando. Aí no caso ela tá falando que já vai julgando, e o julgamento não é. Eu queria muito que esse pastor aí tivesse certo. Eu queria muito que você tivesse certo. Nós temos um versículo bíblico, né, que fala que tem iniquidade do pecado. E diz que iniquidade também é pecado, porque o pecado é iniquidade. Ora, o que é iniquidade e o que é pecado? Estou perguntando para você. O que é? Quando a irmã se controla e não ofende lá, pronto, você teve paz com os outros. Não teve paz com Deus. Porque eu estou nessa. Iniquidade é o pecado desse. Iniquidade é o pecado que nós não sabemos. Quando a vez assim, eu passei ali e mostrei o dedo para fulano. Pecado. O pecado foi revelado. O pecado a gente está sabendo. Agora, como assim? Eu tive uma vontade de mostrar o dedo para ele, mas não contou para ninguém. Pecado. Também, né? Ele não fez com aquele, mas diante de Deus, a iniquidade são os nossos passados. Qualquer hora. Então, precisa. Agora, uma coisa que eu não sei se esse pastor, eu acho que entendeu o contexto, né, pastor, da coisa. Quando você fala de homossexual, é uma coisa assim muito mais complexa. Assim, por exemplo, hoje nós temos uma linha na igreja nós temos homossexuais, que eles não conseguem gostar, por exemplo, tem um menino que não gosta, tipo, não consegue gostar de uma menina. Ele gosta de menino. Mas o que ele faz? Ele sabe que aquilo é pecado, ele não consegue gostar de mulher, então ele se anula naquilo e vive a vida dele para glorificar a Deus e não se relaciona tem pessoas que nem se do sexo. abstêm. Talvez nós tenhamos mais exemplos, mais coisas que a pessoa não seja pecado. Né? Mas é que acho que o pastor aí, se ele falar na televisão, é bom você me explicar. Ele explicou. Eu fiquei pensando, que bom que eu lembrei agora. Mas fica aqui para o tempo, né? Para Edineia. Eu acho que nós precisamos chegar lá. E o que é chegar lá? É não só para todos nós,
não só fazer os terceiros, mas também diante de Deus, Sim. ter um coração Puro, de com paz. certeza, sim. É É difícil, muito mas é o que importante. nós precisamos. Precisamos ter paz com Deus, com Nós certeza. precisamos desse batismo, Sim. né? A vida. Não dá pra eu passar a mão na cabeça da criança, sai lindinho, filho do cão. É. Dentro da mente, né? Com certeza. Ai, como é lindinho. Ele é o coração, filho do cão. Então precisamos também santificar os nossos pensamentos e sentimentos também. E a coisa é fácil, porque, assim, nesse sentido, nós vamos ter uma nova natureza. Sim. Quando nós temos uma nova natureza, Deus Vai trabalhando, né? E para encerrar aqui, quando batizar? Quando a pessoa falar, fizer a profissão de fé e ter o desejo de se batizar. Aí junta a maturidade, né? Maturidade espiritual. E é isso. Tinha uma dinâmica para fazer, mas não vai dar tempo. Eu queria saber quem poderia. Eu estou aqui só porque eu quero ver. Então, aí tem uma dinâmica aqui, pastor, se quiser. Ó, a gente poderia fazer assim, ó. Lá na frente, alguém lê o texto e o outro, os dois explicam o que quer dizer o batismo. Vocês topam fazer isso? Pode ser.